A noite de hoje nós vamos ter o nosso querido Ednei Leandro da Vitória, professor por formação, e o querido companheiro da Casa Espírita, Francisco Cândido Xavier. Ele trabalha com a evangelização e a mocidade, né? Ele vai nos falar de tolerância em tempos de pandemia, e para que a gente não perca tempo, nós vamos pedir ao nosso querido Adriano que, por gentileza, faça a leitura inicial e a prece. É com você. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, de Chico Xavier. Estímulo fraternal. O meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Paulo, Filipenses 4:19. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as necessidades. Ergue teus olhos para o alto e, quando em quando, contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Detém-te para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tem braços para ajudar a cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares as alegrias dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro de sua alma e segue além. Sê o anjo da enfermidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Vamos acerenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento à espiritualidade amiga que nos acompanha no dia de hoje, nos trabalhos a se realizarem neste momento. Pedimos aos emissários de luz que tragam até este ambiente virtual a luz e a harmonia necessária para que as nossas mentes e os nossos corações possam se abrir em direção a Jesus, em direção aos ensinamentos proferidos pelo nosso irmão Ednei, para que aqui reflitamos sobre o momento pelo qual passamos e reflitamos o nosso papel neste mundo, e que possamos, diante dessas explanações, das reflexões, elevarmos a nossa mente, nosso coração a Deus, também agradecendo a oportunidade de nos reunirmos em nome do bem, em nome de Jesus. Que Jesus ilumine o verbo do nosso irmão e que possamos aproveitar o estudo da noite. Que assim seja.
Graças a Deus. Ednei, é com você, querido. Obrigado, Tereza. Boa noite a todos mais uma vez. Acho que toda palestra que a gente tem começado nos últimos tempos, desde o início, desde 19 de março, né? Quando muitos trabalhos foram encerrados, inclusive as casas espíritas, a fala é sempre a mesma, né? Que essa pandemia, esse isolamento veio para nos ajudar de alguma maneira. E uma delas, que eu chamo bastante atenção, é a oportunidade de nós ouvirmos alguns colegas, algumas palestras que eu tenho ouvido nos últimos domingos, muito interessante, de irmãos que talvez fosse muito difícil estar aqui pessoalmente, e a facilidade da tecnologia os trazem aqui. Eu espero estar, no mínimo, na média daqueles que eu vi tantas palestras boas, e trago com muito carinho para vocês esse estudo que eu fiz. A outra vantagem é que se essa palestra, se eu tivesse que fazer pessoalmente, eu teria que cancelá-la ou mudar para outra data, que eu tive a viagem e estou num quarto de hotel, então longe de São Mateus. Mas a tecnologia faz com que a gente se aproxime, dá para apresentar alguma coisa para vocês do estudo que eu preparei. Bom, gente, vamos falar um pouquinho para tentar contextualizar a nossa fala aqui. Nós somos muito curiosos das questões mitológicas, né? E as mais famosas questões mitológicas são as questões greco-romanas, que todo mundo conhece, né? Eu já ouviu falar, pelo menos, das questões de mitologia grega e mitologia romana, né? Faz analogias de deuses e tudo mais. Embora seja a mais famosa, as mais famosas não são as únicas, né? Tem as mitologias nórdicas, com o deus Thor, com Odin, tem a mitologia do povo egípcio também, e também tem a mitologia do povo hebreu, que aí entra as interpretações diferentes das leituras bíblicas, dos ensinamentos bíblicos, ou dos escritos bíblicos, por religiões diferentes, né? E dentro da mitologia, que eu vou chamar assim, mitologia dos hebreus, consta na Gênesis, no livro da Gênesis da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, a história de Adão e Eva, né? Cada religião, obviamente, respeitando, sendo tolerante com as religiões, e com respeito, tem a sua interpretação. Na doutrina espírita, a interpretação ela é bem interessante e como manda e como nos rege, ela tem uma certa lógica para a gente, né? Adão e Eva, na interpretação espírita, nada mais são do que falanges, né, de espíritos que vieram de outras orbes para habitar a Terra. Dentro de classe dos espíritos, a gente pode classificar dois tipos de espíritos para vocês entenderem bem. Aliás, tem várias outras classificações, né? Vou me restringir a duas aqui para separar o meu raciocínio. Espíritos nativos e espíritos não nativos. Vamos pensar assim. Na época de Adão e Eva, que eu já fiz aqui a analogia espírita, que são legiões de espíritos, existiam os espíritos nativos. O que são os espíritos nativos? Espíritos nativos são aqueles que cresceram com a gênese da Terra, né? Evoluíram, foram gerados e estão na Terra para evoluir desde o princípio, são nativos, né? Foram gerados simples e ignorantes no orbe da Terra. E os espíritos não nativos, falange de espíritos que vieram de outras orbes, no momento em que eles foram convidados a sair de uma determinada orbe, de um determinado sol, e vir para a Terra. Com qual objetivo? Eram espíritos extremamente inteligentes, com raciocínio muito avançado, mas com a moral muito duvidosa e pouco elevada. E eles vieram para a Terra, convidados a deixar o seu orbe, porque já não cabiam mais naquele local, para ajudar na evolução dos espíritos nativos aqui encontrados, que ainda eram muito simples e ignorantes. Pois bem, essa migração se deu e se dá com muita frequência na ordem que esses espíritos estavam encarnados, passava por um momento de transição, né? Um momento de transição. O planeta estava passando de um período para outro período, né? E eles não cabiam mais naquele planeta, e eles foram utilizados de alguma forma, como Deus é muito justo, em outra orbe, no caso da Terra, para ajudar a evolução dos espíritos nativos aqui encarnados. E assim isso aconteceu em vários momentos da humanidade. Esses espíritos, como eu já disse, essas migrações que acontecem, esses espíritos que são evoluídos, inteligentes, mas eles, como eu falei, têm uma moral muito duvidosa e não evoluída.
Quando chegaram aqui, o que eles encontraram? Encontraram espíritos ainda muito simples, ignorantes, e no cerne desses espíritos que vieram para cá migrados, ainda prevalecia o domínio, a ignorância, o egoísmo, e eles perceberam aquele povo ainda, aqueles espíritos, aqueles irmãos ainda pouco evoluídos, e começaram a dominação. Claro, nem todos. Muitos aproveitaram a oportunidade redentora de ajudar no crescimento dos irmãos que aqui já estavam encarnados, mas outros não conseguiram. Por isso, quando eu falei Adão e Eva são legiões de espíritos, lembra que lá na Bíblia a gente fala que eles foram expulsos do paraíso? A analogia é o seguinte: foram expulsos do paraíso porque eles estavam num ambiente, ou seja, num planeta mais evoluído, perderam a oportunidade, foram, entre aspas, expulsos para um local menos evoluído, no caso da Terra naquela ocasião, com o objetivo de fazer o auxílio, de fazer a ajuda. Geraram os filhos, né? Caim nada mais é, Caim matou Abel, né? Uma queixada de burro, segundo a Bíblia, o Velho Testamento. Caim nada mais é do que a representação do mal, né? Abel a representação do bem, e tem o Sete. O Sete, digamos assim, ele não tem nem o mal nem o bem, seriam os espíritos nativos que estão aqui na Terra. Como eu falei, esses espíritos que vieram aqui ao auxílio dos irmãos aqui encarnados, extremamente intolerantes e egoístas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, item 14, quando Kardec fala dos mundos, ele fala dos mundos de provas e expiações. É um mundo em que tem repetidas, é muito comum essa migração de espíritos de planetas de provas e expiações. Porque é como se fosse o seguinte, provas e expiações é um momento que você tem um momento da transição de provas e expiações para um mundo mais evoluído. Então, o que acontece? Quando não se cabe, quando eles não conseguem acompanhar a evolução daquele mundo, eles mudam, migram para outro mundo de provas e expiações. E assim é uma migração o tempo todo, esses espíritos o tempo todo migrando e não conseguem acompanhar a evolução daquele planeta, né? E o que Jesus fez? Jesus, governador da Terra, né, já sabendo dessa ocasião, na verdade, nada acontece, nem uma folha cai da árvore sem conhecimento de Deus, muito menos Jesus, que é o governador da Terra. Chegando aqui, espíritos dominantes, junto com espíritos nativos ainda ignorantes, algum movimento precisava ser feito para dar uma organização mínima. Esses espíritos, irmãos, foram convidados com o objetivo justamente de facilitar esse desenvolvimento, trazer um pouco mais de conhecimento e evolução para aqueles nativos que ainda eram muito ignorantes. Para isso, Jesus e a legião de espíritos que o acompanhavam usavam de 4 ferramentas básicas. A primeira ferramenta é chamada de inversão social. Daqui a pouco eu explico melhor. A segunda ferramenta é a ferramenta de mudança. A terceira ferramenta, retenção espiritual. E a quarta ferramenta, a utilização de almas retidas. Bom, vamos explicar uma por uma. A primeira ferramenta que Jesus se utilizou para fazer essa adequação, para facilitar a evolução do planeta Terra junto desses espíritos ativos e os espíritos que vieram de outra ordem. O que é essa inversão social? A inversão social tem um papel muito claro: vencer a resistência às mudanças. A inversão social é o seguinte: se pegar um espírito, né, que tem uma determinada linha de raciocínio, por exemplo, religiosa, de comportamento social, e colocá-lo justamente no círculo de encarnados de espíritos totalmente ao contrário dele. Então, por exemplo, o espírito tinha um comportamento de uma religião X, intolerava a religião Y, quando ele reencarna justamente na religião Y. Por quê? Para ele experimentar a intolerância que ele tinha. Isso acontece o tempo todo, nas encarnações familiares, nas encarnações sociais. Geralmente, nós, os espíritos, nós nos encarnamos em círculos espirituais de irmãos, justamente para experimentar a nossa intolerância.
Isso acontece com muita frequência. Então, poderosos, que eram poderosos em determinada encarnação, passam a ser opressores, opressores passam a ser poderosos, sempre para experimentar, testar uma possibilidade de evolução, testando uma determinada intolerância que ele possa ter. Então, essa é uma das ferramentas que Jesus se utiliza o tempo todo, a espiritualidade se utiliza o tempo todo para nos ajudar na evolução. A segunda ferramenta, tão importante quanto a primeira, é a da mudança. A mudança ocorre quando esses espíritos, as almas, né, encarnadas, elas aproveitam tão bem esse período de inversão social, que pode acontecer 1, 2, 3, N vezes encarnações diferentes, aproveitam tão bem que eles ganham, digamos assim, um bônus, uma promoção, de não necessitar mais de encarnar no planeta Terra. Então, eles podem escolher, né, eles, digamos assim, foram premiados na sua evolução moral, de galgar um degrau a mais na evolução e passar por um planeta mais evoluído do que a Terra. Né? Isso aconteceu com Bezerra de Menezes, aconteceu com São Francisco e outros irmãos nessa mesma condição. Inclusive, Bezerra de Menezes fez a escolha dele por permanecer na órbita da Terra, mesmo não precisando, para nos ajudar, né, na nossa evolução moral e na nossa evolução espiritual. Então, tem a inversão social, onde nós somos testados a passar por várias situações diferentes, principalmente para testar nosso egoísmo, nossa intolerância e a nossa sociabilidade, né? Tem a questão da mudança, daqueles irmãos que conseguem êxito naquele planejamento espiritual, naquela necessidade, conseguem evoluir, passar, e podem, inclusive, passar para outros orbes, mas por escolha alguns ficam e outros vão, mas nunca deixam de continuar ajudando. E a terceira ferramenta é a seguinte: nem todos que passam por essa inversão social, esse teste, essa experimentação, essa expiação, eles sofrem transformação. Aí o que acontece? Esses irmãos, eles estão retidos no orbe da Terra. E nós chamamos de retenção espiritual de almas difíceis. Eles ficam retidos na orbe da Terra. Muitos são endurecidos e não aproveitam as oportunidades que são dadas em várias encarnações, né? Mesmo com bastante frequência. Aí o que acontece com esses espíritos? Muitos desses espíritos passam... como são espíritos endurecidos, irmãos endurecidos, eles ficam muito tempo sem reencarnar, né? E encarnam esporadicamente, e a espiritualidade faz de tal forma que eles não encarnem de uma vez só, para não causar uma confusão muito grande. E tem a quarta ferramenta, que é a utilização de almas retidas. Essas almas retidas realmente são os espíritos extremamente endurecidos. Aqueles que eu fiz o mal, eu sei que fiz o mal, gostei de fazer o mal e vou continuar fazendo o mal. Né? Aqueles que ainda não viram nem um pouquinho do bem. Esses são espíritos extremamente endurecidos. Né? Esses espíritos, eles são chamados de almas retidas. São espíritos retidos na espiritualidade e que a sua reencarnação acontece justamente para nos ajudar. Isso aconteceu na época, por exemplo, na época do domínio romano, né? Esses espíritos endurecidos reencarnaram numa quantidade bem grande, como os bárbaros, né, que enfrentaram de cara a cara os romanos e causaram uma confusão enorme. Bom, agora só para vocês entenderem esses espíritos, a necessidade desses espíritos endurecidos na encarnação, que causam um verdadeiro caos, né? Causaram e causam ainda um verdadeiro caos na nossa obra, eles têm um papel fundamental. Nós tivemos uma época, o cristianismo, de onde foi derivado o cristianismo? A ideia do cristianismo é uma ideia maravilhosa, uma ideia muito boa, né? Uma ideia nobre, uma ideia, uma ideia que vem dos princípios do Cristo, né? Do amor, do perdão, da caridade. Mas como é que desandou tanto o cristianismo assim? Foi justamente em função da inversão social que eu falei para vocês. Aqueles que eram intolerantes ao cristianismo reencarnaram como cristãos. Então, eles não tinham religião, na verdade, eles eram intolerantes, a religião dele é intolerância.
E nós passamos, e a história conta, quase 1000 anos na escuridão. Quase 1000 anos na escuridão. Observe que nesses 1000 anos, em que esses espíritos que eu comentei agora há pouco, espíritos endurecidos que estavam retidos, encarnaram nesse momento, completa a escuridão. Isso fica muito claro, e eu fiz um levantamento, e isso é bem legal de a gente observar, que tem um autor espírita, um palestrante espírita, o João Erhard. Ele diz o seguinte: dá para verificar esse período de 1000 anos, como a gente ficou parada, observando principalmente as artes. E é muito legal essa comparação dele. Se vocês observarem as artes, né, na Grécia Antiga, os romanos, eram artes assim, maravilhosas, de música, de escultura, né, de escritas. O que aconteceu no período da Idade Média com as artes? Nada. Escrevia-se mal, pintava-se mal, as esculturas eram horríveis, porque os irmãos que estavam ali encarnados, possivelmente muitos de nós, né, eram péssimos nisso aí. A questão moral, a questão das artes era horrível. E foram 1000 anos nesse sentido. E o que Jesus fez para tentar melhorar essa condição, para tentar acordar, para tentar despertar esses irmãos que estavam em inversão social? Tentou, por exemplo, no século VII, com o Islã, o islamismo, com o Islã. Entendam bem, olha só, com Maomé. A encarnação de Maomé foi totalmente estratégica. Na verdade, a espiritualidade age de maneira muito redonda, muito bonita. Enquanto na Europa passava pelo período de escuridão e nada evoluía, ciência, cultura, nada evoluía, na Ásia e no Oriente Médio, tudo evoluía, a medicina evoluía, as artes evoluíam. Para vocês terem ideia, eu gosto muito da parte de cálculo. Para vocês terem ideia, o cálculo evoluiu na parte os árabes evoluíram o cálculo que é feito hoje. Porque os romanos eram tão limitados nas questões morais que a inteligência era utilizada apenas, na maioria dos casos, para fazer um mal. Como é que eles faziam contagem? Com pedrinhas, com pequenas pedras. Para contar carneiro, contava 1, 2, 3, 4 pedras, contando pedras. E pedrinhas, do latim, é cálculo, né? Daí que vem essa contagem de cálculo. Os hindus e os árabes que fizeram hoje a nossa contagem, por exemplo, de unidade, centena e dezena, que facilita, inclusive, soma, veio dos árabes. Então, enquanto a Europa estava parada, né, num período muito escuro, necessário, né, estava tudo parado, para não ficar tudo parado em relação ao nosso desenvolvimento intelectual, tudo aconteceu ali no Oriente Médio e na Ásia. Né? O que aconteceu com esses espíritos que eu já falei agora há pouco? Esses espíritos encarnados, alguns voltaram para o seu mundo. Aproveitaram bem a oportunidade da evolução junto aos espíritos nativos da Terra e voltaram para o seu mundo. Outros não voltaram, eles se vincularam tanto à Terra que aqui permaneceram. E outros endurecidos, como eu falei, ficaram retidos. Né? Os que voltaram, representam a figura de Abel na mitologia. Os que ficaram, a visão de Sete, que é o terceiro filho, que são aqueles que ainda conhecem o bem, ainda conhecem um pouco do mal, ainda precisam de evolução. E os retidos representam Caim, representam o mal. Né? Filhos dos espíritos que vieram encarnados, Adão e Eva. Pois bem, quando eu comentei com vocês da necessidade desses espíritos que vieram nessas inversões, né, nesse período de obscurantismo, olha só o que aconteceu na tentativa de driblar essa intolerância, porque a intolerância aconteceu em todo momento, porque os irmãos que migraram de outros planetas, como eu falei, têm uma evolução de conhecimento grande moral, mas o conhecimento ainda é muito rasteiro. Então a intolerância era o que dominava naquele momento. E Jesus começou a agir de alguma maneira, desses 1000 anos de intolerância. E várias medidas foram tomadas. A primeira, como já citei, foi a encarnação de Maomé e o Islã.
né? Aí eu assim, mas o Islã tem papel fundamental nessa história toda? Sim, o Islã teve papel fundamental nessa história toda. Quem já teve a oportunidade de folhear o Alcorão, vê que são, assim, leituras maravilhosas. Foi distorcida posteriormente, vocês vão entender por quê. Depois, no século XIII, mais uma tentativa de mudar essa ideia do cristianismo. Pô, como assim mudar a ideia do cristianismo? Peraí, o cristianismo nasceu de uma maneira muito linda e bonita, como eu já falei. Mas de uma hora para outra, né, o confronto entre o paganismo romano e o cristianismo virou um terror. Cristãos eram queimados, eram jogados em óleo quente, eram jogados aos leões, eram queimados em poste. Como é que a ideia do Cristo, do cristianismo, mudou assim de uma hora para outra? Não tem como a gente entender isso. Como é que se mudou? Como eu falei, espíritos encarnados com a moral deficiente utilizaram-se desse artifício para dominar pela intolerância e simplesmente pelo domínio do medo. Depois vem mais uma oportunidade nesses 1000 anos, mais uma tentativa de tentar reajustar, realinhar o cristianismo, foi com Francisco de Assis. Francisco de Assis teve um êxito, né? Ele mudou muita coisa, mas não conseguiu mudar tudo. E também as coisas, as mudanças são lentas mesmo, porque elas não acontecem de hora para outra e não são radicais. Começou a mudar um pouco mais a ideia, voltou à ideia original do cristianismo na época de Martinho Lutero. Por quê? Até Martinho Lutero, que conseguiu as traduções da Bíblia para o alemão e conseguiu espalhar isso, botou na mídia, todo mundo passou a conhecer a palavra. Até então, os únicos que conheciam a palavra eram aqueles que dominavam o cristianismo, né? Os papas, os livros ficavam retidos e ninguém tinha acesso. E Martinho Lutero, na Revolução Luterana, ele fez a interpretação, fez a tradução para o alemão dessas obras, e essas obras se espalharam. Aí a ideia do Cristo começou a mudar. E a Terra precisava passar por esse período de experimentação, esse período de 1000 anos, e está passando por outro período, já você vai explicar, vocês vão entender melhor, porque nós precisamos evoluir. O caos foi necessário para a nossa evolução. Aí alguém pergunta assim, mas poxa, você está dizendo que Jesus, governador da Terra, permite que uma pessoa intolerante reencarne no cristianismo, ainda sendo líder do cristianismo para causar isso aí? Sim. Jesus Cristo, sinceramente, não está preocupado com o cristianismo, não está preocupado com o islamismo, não está preocupado com o espiritismo, ele está preocupado com a evolução do indivíduo, com a nossa evolução, com o nosso caminhamento. Depois, os acertos conceituais, religiosos, eles são acertados. Primeiro, pensa-se na alma que está encarnada, na evolução da alma. Então, o caos é necessário para a gente, sim, para a gente repensar os nossos conceitos, né? E isso acontece e aconteceu de tempos em tempos e vai continuar acontecendo. Aí veio a terceira revelação. Veio o Espiritismo. E nós entramos numa época de transição. Reparem que nós estamos num período de intolerância. Olha só, nós estamos num período de intolerância religiosa que não é da nossa época. Só um momentinho que está descarregando isso. Nós estamos num período de intolerância religiosa que não é da nossa época. E onde acontece mais essa intolerância religiosa? De onde vem essa intolerância religiosa? Do Islã. Peraí, Gilles, você falou agora há pouco que o Islã teve um papel fundamental, né, na época que a Europa ficou na parte escura, né, que a evolução moral da Europa ainda estava baixa, e tudo foi direcionado para o Islã. Maomé teve um papel muito importante. Mas por que logo agora, nesse período de intolerância religiosa, acontece mais do islamismo? Obviamente que tem outras religiões, mas o islamismo chama mais a atenção. Por quê? Justamente pelo efeito da inversão social que eu falei para vocês. Aqueles irmãos do cristianismo que dominavam, que maltratavam os pagãos, que maltratavam os cristãos, eles reencarnaram como islãs. Mas por quê? Porque eles eram intolerantes, inclusive, ao islamismo. Eles eram contrários ao islamismo. Vide as cruzadas.
E por que ele tinha que acontecer? Ele tinha que experimentar o islamismo também. Só que o problema não é islamismo, o problema não é cristianismo, o problema é intolerância, que vem no cerne desses irmãos. Então, observe que nesse período, lembra que eu falei lá no início dos irmãos que estão retidos, as almas endurecidas que estão retidas, que ficam retidas, porque aqueles que, sim, eu fiz o mal, sei que fiz o mal e vou continuar fazendo mal. Eles são convidados, são convocados para a reencarnação. E nesse período, muitos deles estão encarnando. Desde o surgimento do Espiritismo, lá para cá, muitos deles estão reencarnando. É só observar, não precisa ser muito esperto, não. É só você olhar no noticiário o que acontece pelo mundo, de intolerância, de violência, em toda a parte do mundo. Esses irmãos estão voltando para quê? Qual o papel deles? Se eu falei para vocês que eles são intolerantes, continuam sendo intolerantes, claro que é uma chance para eles também. Eles são intolerantes, são agressivos, sabem que fazem o mal e vão continuar fazendo mal. Por que eles estão reencarnando? Justamente para nos ajudar, para nos testar. A gente precisa tentar ser tolerante com esses irmãos, sem julgamento, ou tentar não julgar. Ou tentar não julgar. E olhem, percebam que nós somos testados o tempo todo. Nas últimas, voltando agora às questões sociais, a intolerância social, nas eleições de 2018 para presidente, olha que nuvem de intolerância que nós mergulhamos. E eu confesso que estive mergulhado nessa nuvem. Mas foi uma grande oportunidade, que a gente tem, de tentar mudar, tentar sair. Afinal, reconhece o verdadeiro espírito pela vontade que ele tem de mudança, Então, a gente tempo todo é testado por esses irmãos. Por quê? Justamente a gente está num período de transição, em que vários adjetivos, várias qualidades são importantes. E a tolerância é uma delas. Ser tolerante é uma delas. Da tolerância vem o amor, da tolerância vem a mudança, da tolerância vem a necessidade de se alterar. A tolerância, voltando um pouquinho, a tolerância gera ira. E sim, a ira não significa exatamente isso que eu vou falar, mas peguem a palavra ira, e quando você é intolerante, primeira coisa que acontece, você se isola. O intolerante se isola. Ou se procura um núcleo de intolerantes similares. 2, ele rejeita. Não quero saber, isso não quero, eu não gosto, se afaste de mim, eu não gosto dessa pessoa, não gosto dessa religião, não gosto dessa opinião, se isola. Então ele primeiro se isola, depois rejeita e por último ataca. E isolamento, R de rejeição, A de ataque. Isso é intolerância. Então a intolerância, Joana de Ângeles, vou pegar uma frase dela aqui, ela diz o seguinte, só um pouquinho que eu vou achar aqui a frase que... Ela diz o seguinte: tolerância plena é virtude do espírito em estágio evolutivo superior, não sendo patrimônio da grande maioria dos encarnados em nosso planeta. Então, nós ainda somos intolerantes. Mas tem uma boa notícia. Temos uma boa notícia. Nós temos ferramentas, grandes ferramentas, para tentar ser menos intolerante. E a primeira ferramenta, e a melhor das ferramentas, está dentro de casa, no nosso núcleo familiar. A tolerância, a paciência, o respeito, a compreensão. Olha só, tolerar, compreender, amar e agir. E por último, pacificar. Então, esses verbos, se você a gente acompanhar da intolerância, se a gente conseguir compreender, eu tenho que entender, mas peraí, antes de eu ser intolerante, deixa eu tentar compreender, para quem
vou dar um exemplo aqui para poucos, mas assim, a maioria vai entender. É a mesma coisa assim, poxa, eu sou tolerante ao torcedor do Vasco. O que eu deveria fazer? Eu deveria tentar torcer para o Vasco um dia. Porque se eu não fizer isso, um dia eu vou reencarnar como vascaíno. Olha que dureza. Né? A gente vai ter que passar por essas coisas. Essa intolerância, a gente vai passar. Se você é intolerante à religião, se é intolerante a uma determinada classe social, se é intolerante a um determinado grupo, se você não se resolver agora, pela paz, pela tranquilidade, pela observação, colocando-se no lugar do irmão, uma hora você vai ter que se resolver dessa forma, reencarnando nesse momento. E se você já teve muita chance nesse período de transição planetária, né, é bem possível que você use essa sua inteligência, né, que nós estamos hoje mais evoluídos, convidado em outra órbita para ajudar outros irmãos. Então, ou seja, a história toda que eu contei dos espíritos de Adão e Eva é justamente para entender a gênese, o cerne, de onde vem essa nossa intolerância. Todos nós somos intolerantes. Todos nós somos intolerantes. Graus diferentes, mas todos somos intolerantes. E nós, como eu falei, nós temos a ferramenta familiar, a ferramenta social, lei de sociedade, a nossa ferramenta da casa espírita, com os estudos, com as práticas espíritas. A gente tem que saber aproveitar isso aí. Olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou... Está no capítulo 10, do item 20, né? Eu vou ler a pergunta que foi feita por Kardec, que é a seguinte: é repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não resultar proveito algum para eles, e mesmo que não as divulguemos? Olha só, outra forma de tolerância, né? E a tolerância com indulgência. Então, observei o defeito de alguém, né? E Kardec pergunta justamente isso. É repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não resultar proveito para algum deles, e mesmo que não as divulguemos? Os espíritos respondem o seguinte: tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria o mesmo inconveniente ver por toda parte o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em detrimento do próximo. Bom, aí, gente, ser tolerante não significa ser conivente. Ser tolerante não significa ser conivente. Vou dar um exemplo clássico, que todo mundo vai entender. Clássico não, um exemplo do dia a dia que todo mundo vai entender. Né? Será que a gente consegue ser tolerante com um político? A gente pode ser tolerante com um político que está ali no cargo de responsabilidade, muitas vezes um planejamento espiritual, um comprometimento muito grande para a evolução de um país, de uma nação? Será que a gente pode ser tolerante? Depende. Ser tolerante não significa ser conivente. Ser tolerante não significa que eu vou ficar calado e não possa falar, conversar alguma coisa. Isso vai denunciar, me manifestar. Isso vai, obviamente que a forma como isso é feito, sem incitar a violência, né, é primordial, né, é fundamental. Mas ser tolerante não significa ser conivente. Às vezes é necessário, sim, apontar um erro, um defeito, porque pode prejudicar a sociedade, pode interferir no social. Então, a tolerância que nós estamos falando aqui é a tolerância com o irmão, a tolerância com o próximo, a tolerância religiosa. Né? Nós, como eu falei agora há pouco, gente, nós estamos vivendo num mundo de extrema intolerância. Observe, sem exagero, observe essa intolerância, como era essa questão de intolerância 10, 15, 20 anos atrás e o que acontece atualmente. Aí alguns vão falar, mas Ednei, naquela época não tinha as mídias sociais, você não via tanto divulgado. Mesmo assim, dia após dia tem intolerância, homofobia, violência contra a mulher, violência religiosa. Todos os dias há exemplos de intolerância.
E a gente tem que entender como espíritas que essa intolerância, quer dizer, isso são grandes oportunidades para nós testarmos a nossa tolerância. Qual a função do espírita nesse caso? Como deve agir o espírito perante uma situação que possa gerar intolerância? Se colocar no lugar do próximo. Joana de Ângeles, em outra fala dela, diz o seguinte: toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços do caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do eu, que o ego não deseja reconhecer como deficiente, a qualidade negativa que lhe é peculiar. Opa, então significa que eu me reconheço toda vez que alguém é intolerante, se reconhece na outra pessoa de alguma forma. Torna a sua vítima o espelho no qual se reflete inconscientemente. Há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. Isso são palavras de Joana de Ângeles no livro Ser Consciente. Então, muitas vezes, na maioria dos casos de intolerância, na verdade, a gente é intolerante com aquilo que a gente já vivenciou, que a gente já presenciou, que a gente já passou por algum momento. A intolerância, digamos assim, não é o principal mal da sociedade atual, mas ela tem um peso muito grande. Sabe por quê? Dependendo de quem é intolerante, pode arrastar uma multidão de intolerantes. Os irmãos endurecidos que eu falei, que reencarnam, que a espiritualidade, comandada por Jesus, reencarna em determinados períodos para agitar, causar um pouco de caos, tem esse papel. Esses são os grandes intolerantes. Eles são agressivos verbalmente. Eles colocam sua opinião e não mudam de forma alguma. E arrastam uma multidão. Aí vem o desafio. Digamos que nós estamos ali, somos os 7. Entre Abel e Caim, nós somos os 7. Ou seja, conhecemos o bem e o mal. Reencarnam esses irmãos ainda bastante endurecidos, intolerantes, inflamados. O que vai acontecer conosco? Vamos acompanhá-los? Ou vamos observar, se colocar no lugar deles, analisar a situação, de orar, de observar a situação de outra maneira, tentar ajudar de alguma forma? Se você segue esses irmãos nessa intolerância inflamada, é bem possível que nesse período de transição, em que alguns irmãos, alguns de nós serão convidados a se retirar, não continuar na evolução da Terra, porque não está conseguindo acompanhar, possivelmente vai acontecer isso. Lembra que a gente está no mundo de provas e expiações, em que o loop de reencarnação no mesmo ponto, você não evoluiu, volta. Você não evoluiu, volta. Acontece no mundo de provas e expiações. Então nós somos observados o tempo todo, obviamente, né? Nós somos assistidos, observados o tempo todo, nós somos apoiados o tempo todo, e nós somos testados. Por quê? Por necessidade, e muitas vezes por merecimento. Eu mereço ser testado, eu necessito ser testado. Na intolerância, na falta do amor, na falta de caridade, na falta de perdão, que eu preciso mudar. Afinal, todos nós temos o mesmo destino, que é a evolução final. Né? Então, a gente tem que agradecer muito. Né? Depois que eu fiz esse estudo, eu falei, a gente tem que agradecer muito e orar bastante por esses irmãos intolerantes, que também pode ser, somos nós, né? Talvez em graus diferentes, mas orar muito por esses irmãos intolerantes. Primeiro, que é uma oportunidade para eles. Muitos desses intolerantes que estão encarnando, significa que eles vão voltar, desencarnar intolerantes. Muitos vão aproveitar a oportunidade, gente. Ajudados por nós, inclusive. Por orações, por observações, por resgates. Né? Nós temos um papel fundamental. A oração, a prece, tem um papel fundamental. Como não propagar a intolerância? Como não propagar a intolerância? Bom, não propagar a intolerância é simplesmente não divulgá-la, não repercuti-la em redes sociais, em conversa com amigo, não repercuti-la. Lembrando sempre que
Ser intolerante não significa ser conivente em situações em que possam comprometer o desenvolvimento moral, físico, de outros irmãos, né? Mas o simples fato de a gente tentar se colocar no lugar do outro, nos torna menos tolerante, menos intolerante. Ainda, se eu voltar aqui na questão, lá no capítulo 10, tem outra pergunta que Kardec fez muito interessante também, que é a seguinte, olha só. Há casos nos quais seja útil mostrar o mal alheio, né? Já comentei isso aqui, né? Será que há casos nos quais seja útil mostrar o mal alheio? Bom, teoricamente, de maneira geral, o que a gente busca, o que a doutrina espírita nos manda, nos orienta? Ser indulgente, né? Mas Kardec, né, como sempre, com as perguntas inteligentes, ele pergunta, né, há casos dos quais seja útil mostrar o mal alheio? E a resposta é a seguinte: essa questão é muito delicada. E é aqui que devemos apelar para a caridade bem compreendida. Olha só, caridade bem compreendida. Ó, faz um parênteses aqui. O que é a caridade bem compreendida? A caridade bem compreendida é indulgência, ok? Indulgente, você indulgente com o meu irmão, porque eu observei nele o erro, me interiorizei, verifiquei que eu também tenho defeitos, então não faz sentido nenhum ficar expondo, né? Essa é a caridade bem compreendida, ok? Só que, se as imperfeições do irmão prejudicam apenas ela mesma, não há necessidade mais nenhuma de divulgá-la. Eu observei, por exemplo, num colega, que ele tem um problema, né, um defeito, uma questão alheia a ele, né, alheia a mim, o problema é dele, algum defeito, eu observo, tento ajudar, tento orientar, dando exemplos, mostrando tudo mais, mas ele não muda. Se refere só a ele, você vai prejudicar só ele, não tem necessidade nenhuma de divulgar. Eu não preciso falar lá com o X, Y, ó, tentei ajudar o cara, mas o cara não quer sair, entendeu? Não tem necessidade nenhuma, ele quer, tentou, acabou. Mas, se esses problemas, esses defeitos alheios dele, prejudicar outros irmãos, é preciso pensar no interesse da maioria. Né? Ele está fazendo algo que vai ferir a maioria. Então, eu tenho que denunciar sim. É o caso, por exemplo, de corrupção. Eu conheço um político, um irmão, alguém que da casa espírita que é corrupto. É corrupto. Bom, vou ser indulgente? Vou ser indulgente. Desde que essa corrupção, esse ato de corrupção, afete apenas ele. A partir do momento, e corrupção é difícil afetar apenas a pessoa, né? A partir do momento que prejudica os outros irmãos, há necessidade de uma intervenção, sim, que está prejudicando os demais. Uma conversa com a pessoa, uma denúncia, alguma coisa nesse sentido. Isso eu estou falando em termos políticos, sociais, em termos religiosos é a mesma coisa. Se a gente encontra um irmão, independente de religião, que você observa que moralmente ele não tem condições de fazer e dar exemplos, isso é um problema dele. Desde que eu fiz a caridade bem direcionada, bem entendida de alertá-lo, falei só, você está fazendo algo que não está legal, está prejudicando e tudo mais. Se ele continuar e observa que ele está prejudicando outras pessoas, alguma coisa tem que ser feita. Né? Comunicar aos outros e por aí vai. O fato é o seguinte, gente, nós precisamos, cada dia, cada momento, cada instante, cada oportunidade que nós temos, observe, nossas oportunidades são diárias. A gente tem a oportunidade dia a dia de ser tolerante. Todos os dias. Com a esposa na hora que acorda, com o marido, com os filhos, na rua, quando sai para o trânsito, quando chega no trabalho, encontra, ou dormiu mal, está de mau humor, encontra alguém de mau humor. O tempo todo a gente encontra situações de tolerância. O tempo todo. Olha, vide as filas nos bancos ultimamente.
né, para sacar o auxílio. Quantas pessoas reclamando, aquele passou na minha frente, o que é que essa senhora velha está fazendo na minha frente? Já ouvi isso. Né? Intolerância, impaciência, muitas vezes incoerência. Enxerguemos isso como uma grande oportunidade, redentora oportunidade de crescimento. A intolerância está no nosso ser, está conosco, ainda faz parte da gente. Qual o nosso papel? Diminuir cada vez mais. E quando nós chegamos ao ponto de não observarmos essa intolerância na gente, observando os exemplos do Cristo, de amor, de perdão, de indulgência, de carinho, a gente vai estar no estado evolutivo. Mas o simples fato de nós entendermos que nós somos almas intolerantes, independente do nível, já ajuda. Se reconhecer intolerante, ajuda. Se colocar no lugar do irmão, ajuda. E a partir daí, atitude, prece, oração, encaminhamento. Mostre-me o caminho que eu quero mudar. E as coisas vão acontecer. E por último, para finalizar, uma pergunta assim, que eu gosto muito de fazer, até comento sempre, é a seguinte: coloque-se na seguinte situação. Nesse momento de intolerância, nesse momento que eu estou observando a intolerância, eu vou perguntar o seguinte para mim mesmo: o que Deus faria? O que Deus faria? O que Jesus faria? Um exemplo bem clássico de tolerância, de se colocar no lugar do irmão, é da passagem de Jesus, do apedrejamento da mulher adúltera, né, que ele pergunta, né, aquele que não tiver nenhum pecado, né, que atira a primeira pedra. Ou seja, a tolerância, naquele ponto, era se colocar no lugar da pessoa e pensar assim: ei, peraí, como é que eu vou julgar ser intolerante, ser intolerante com a situação, se eu faço coisa igual ou pior? Né? E Deus disse: não julgueis para que não sejam julgados. Né? Pois é com critério que julgardes que sereis julgados. É com a medida que usardes que serei medido, igualmente medirão. Alguma coisa nesse sentido. Está lá, se eu não me engano, em Mateus. Então, sempre que nós nos encontrarmos numa situação como essa, pergunta: o que Jesus faria? Vamos continuar seguindo o nosso caminho, seguindo o caminho da evolução, o caminho da fraternidade, o caminho da busca pela paz, nesse momento em que nós estamos passando por transição, nesse momento em que nós somos observados, nesse momento em que as provas e expiações elas estão mais contundentes, nesse momento em que o mal é necessário para a nossa evolução, para que nós possamos acordar. Né? Ele aconteceu, como eu falei para vocês, em outros momentos da história e foi fundamental. O mal veio e foi fundamental. Não é um mal estático, é um mal necessário para aprendizado. Então, sigamos sempre no sentido da evolução e da paz. Então, meus irmãos, era essa mensagem, essa reflexão que eu queria passar para vocês, né? Um passeio na gênese de onde vem essa intolerância, da encarnação de espíritos diferentes, né? E por que nós somos intolerantes. Lembre-se sempre da inversão social. Ela vai acontecer e acontece o tempo todo para nos ajudar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós é que agradecemos a palestra, a sua fala. Possamos nós, né, quando no nosso dia a dia, refletir mesmo nas nossas ações. A palestra? Acabou a palestra? Né? Porque
Porque a gente pede paciência a Deus e Ele nos dá a oportunidade da gente praticar a paciência. Então, se a gente exige tolerância dos outros, que a gente seja tolerante para com os outros. Na próxima semana, quem vai nos falar será a nossa querida companheira de Vitória, Maria Rufino Barros. Ela vai falar sobre saúde no ambiente familiar. Então, estão todos convidados, mais uma vez, para domingo que vem estarmos aqui reunidos para ouvir o que a nossa companheira tem para nos trazer de mais um grande aprendizado. Lembrando aos companheiros da Casa do Chico que nós, terça e quarta-feira, temos os nossos estudos na modalidade online. Ainda estamos com as nossas portas fechadas, portas físicas, e agradecendo mais uma vez a presença de todos, lembrando que a nossa casa Centro Espírita Antônio de Pádua, nossa casa irmã, está com a Rádio SEAP, quintas e sábado pela manhã, quinta à noite e sábado pela manhã. É muito gostoso, são momentos que a gente pode continuar fazendo os nossos afazeres, ouvindo uma bela música, uma música que nos eleva, que nos tranquiliza e que nos dá força para continuarmos. Mais uma vez, Ednei, estão aqui os nossos companheiros a agradecer pelas reflexões, que realmente foram muito boas e próprias para o momento. E eu vou explorar um pouquinho de você, pedindo que você, por gentileza, faça a prece de encerramento. Ok. Vamos lá. Elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus Cristo, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão maior, governador da terra, que continue nos observando, nos orientando, enviando a falange de irmãos espirituais a nos assistirem, a nos mostrarem o caminho do desenvolvimento, do crescimento, da nossa evolução. Que as nossas provas, expiações, sejam de fato cumpridas como bálsamo redentor da nossa situação de inferioridade. Aos exemplos dados de amor, de carinho, de perdão, de indulgência, possam reinar forte em nosso pensamento e em nossas atitudes. Que tenhamos uma semana de paz, uma semana de aprendizado, uma semana em que possamos continuar mantendo as nossas vibrações energéticas altas, no sentido de nos ajudar e ajudar aqueles necessitados, com um sorriso, com um abraço, com uma reflexão, com uma frase, e se for necessário, um auxílio material. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado coletivo. Que esteja conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite, gente.